Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Investindo na Real. Eu sou a Caroline Bonora e hoje a gente estreia o quadro Investindo na Real Entrevista. Esse que é o principal quadro do nosso canal, onde a gente sempre vai receber uma pessoa bacana para contar um pouquinho da sua história, de como elas empreenderam ou como elas ajudam outras pessoas a empreender também. Hoje eu tenho a honra de trazer uma grande amiga minha, que é a Beatriz Farrugia, a Bia, que é jornalista, professora e tem um projeto maravilhoso chamado Ajude o Empreendedor, que recentemente teve também a parceria com o Sebrae e que tem ajudado microempreendedores do Brasil todo nesse momento de crise que a gente está passando do coronavírus. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e marque aqui uma pessoa que você sabe que vai fazer total sentido conhecer o nosso espaço e também ouvir esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser inspirador. Eu espero que vocês gostem, eu estou super feliz com essa estreia e só tenho a agradecer pelo seu tempo e por acreditar no nosso projeto. Vamos lá? Esse é o meu Investindo na Real. Bia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por reservar um tempo para poder falar aqui um pouquinho com a gente. E acho que para a gente começar vai fazer total sentido a gente falar um pouquinho quem é a Beatriz Farrugia, para que o pessoal depois entenda o porquê da minha escolha para você gravar esse primeiro quadro. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Me sinto muito honrada em começar o seu quadro de entrevistas. Eu sou jornalista, nasci em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Trabalho como jornalista há 12 anos. Sou formada em jornalismo e em relações internacionais. E passei 10 anos da minha vida atuando nessa área, em coberturas internacionais. Venho de uma família de imigrantes, então eu tenho uma boa facilidade para aprender outros idiomas. E por conta disso, até acabei indo para essa área mais internacional. Sempre atuei com conteúdos digitais, sempre gostei muito de comunicação, de ler, de escrever, de conversar com as pessoas, de contar histórias. E a vida foi me levando por novos capítulos a cada ano, a cada vez que eu tentava uma coisa nova ou que surgia uma nova tecnologia. Como que foi a sua inspiração para iniciar no jornalismo? Há 12 anos nessa área, como que despertou isso em você? Eu confesso que eu sempre fui uma pessoa insegura e cheia de dúvidas. Eu sou libriana, falo que é um pouco do signo, né, de ficar sempre na dúvida. Eu tenho muitos hobbies, eu tenho muitas paixões e isso me confundia um pouco. Mas desde pequena eu sempre fui apaixonada por escrita e leitura e eu sempre tive uma facilidade muito grande em escrever, era uma coisa natural. E um dia uma professora leu uma redação minha e falou: Beatriz, você argumenta muito bem, você gosta de história, você gosta de geografia, por que você não faz jornalismo? Aí acendeu uma luzinha assim na minha cabeça, falei: pois é, deu super certo, só que dentro do jornalismo mesmo, eu não tinha também, a libriana novamente, não tinha noção de qual área seguir. Aí eu também, né, na universidade, comecei a pensar que eu deveria absorver um pouco de tudo para eu poder me encontrar. E esse encontro veio naturalmente, porque um dia eu prestei uma vaga de estágio para uma agência de notícias italiana, porque eu sabia falar italiano, como a minha família toda é de imigrantes, então eu cresci ouvindo e falando italiano em casa. As pessoas lá da minha casa falam italiano até hoje, minha mãe fala no telefone comigo, dá bronca em italiano. E aí eu tinha, né, essa base de italiano e decidi prestar. E passei e comecei a atuar nessa agência. Aí eu me encontrei. E eu vim trabalhando com isso até o começo desse ano, quando eu mudei de área novamente. Mas eu passei 12 anos sempre com um pezinho ali no jornalismo internacional. Engraçado é que a gente se conheceu em uma dessas fases de estudo, então, enquanto eu e a Bia fazíamos francês juntas, ela fazia árabe também, tudo ao mesmo tempo, né? E aí, Bia, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi justamente essa transição de você ter passado do jornalismo, daí ter pensado em dar aulas, que é o que você faz hoje também, né? Sim. Eu confesso que em alguns momentos da vida eu pensava em ter um plano, assim, eu me imaginava, com 30 anos eu gostaria de estar assim, assim, assado. Mas no meio de toda essa jornada eu percebi que os planos não dão certo e os planos limitam a gente e causam mais frustração às vezes do que a felicidade. Então hoje, se você me perguntar onde eu quero estar daqui 5 anos, eu vou dizer com a maior sinceridade que eu não faço ideia.
E eu sou feliz por não fazer ideia, porque eu quero justamente que a minha vida ela ligue os pontos aos pouquinhos. E todas as outras coisas que eu fui criando, inclusive dar aulas, elas vieram nesse sentido. Eu vejo que eu fui ligando os pontos aos poucos. Como que foi essa questão da aula? Eu me formei na Universidade Metodista. E eu sempre tive um relacionamento muito próximo com todos os meus professores. Eu gosto muito de tecnologia também. E olha, outro ponto para ligar na vida. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz uns cursos de programação, de HTML, de JavaScript, que era uma coisa nova que estava surgindo na época. E aí eu era uma jornalista que sabia programar. E com as novas tecnologias e cada vez mais sites, aplicativos, exige hoje que os jornalistas tenham essa faceta um pouco ligada à tecnologia, que eles entendam um pouco ali de edição de vídeo, que eles saibam o mínimo de programação para mexer num site, para atualizar um conteúdo. E fui estudando, fui metendo as caras, assim. E o pessoal da universidade, os professores que mantinham contato comigo, viram isso e falaram: Bia, a gente toda hora a gente precisa reformular o currículo do curso, porque vai mudando, e a gente tem disciplinas ligadas a jornalismo digital, a gente precisa passar um pouco de programação para os alunos. Você não quer vir integrar o time e passar esse conhecimento? E aí eu duvidei, né? Eu falei, mas eu não sei se eu sei o suficiente para passar para eles. E aí eu comecei a dar aula ligada a jornalismo digital, a jornalismo de dados, que também é uma área que envolve um pouco de programação, de extração de dados, banco de dados, é uma área nova ainda no jornalismo. Comecei o ano passado, vou completar 1 ano como docente agora, e tem sido uma descoberta todos os dias. Eu costumo, desde o primeiro dia que eu pisei em sala de aula, eu digo para os alunos que eu não me sinto professora deles. Estou formando pessoas para o futuro e eu quero trabalhar com essas pessoas no futuro. Então, eu vejo eles como meus colegas de profissão. Quais você acha que foram os maiores desafios, Bia, durante a sua carreira, desde quando você começou até essa transição para as aulas e o momento atual? O que você acha que seria bacana se você tivesse tido esse mesmo conselho no passado? Bom, eu acho que a Beatriz de hoje, o que ela diria para a Beatriz de 12 anos atrás é: aproveite todo o tempo que você tem disponível, porque ele passa muito rápido. E eu digo isso para os meus alunos também. Um dia você está na universidade ou você está no ensino médio e você acha que você tem a vida inteira para fazer aquilo que você quer. Os sonhos grandes, as coisas, elas acontecem um pouquinho por dia. É impossível você construir um castelo de um dia para o outro. Mas se você colocar um tijolo todos os dias, cedo ou tarde esse castelo está de pé. Eu sempre brinquei, eu continuo brincando até hoje, que eu não sei como que a Bia consegue fazer milhões de coisas em um único dia, que não tem 24 horas. O dia da Bia tem 48. Mas conta um pouquinho, Bia, como que você administra? Eu tenho os meus sonhos, então eu tento colocar o meu tijolinho todos os dias, pensando nos sonhos. Eu sou super bitolada com agenda e com planejamento. Se você me tirar a agenda em 3 horas, assim, no dia, e uma tarde, eu surto, porque eu não sei o que eu preciso fazer. Então, eu tenho tudo planejado. Eu sei quanto tempo eu vou gastar treinando num dia, quanto tempo eu vou gastar fazendo alguma tarefa doméstica, quanto tempo eu vou gastar construindo o meu tijolinho para o meu futuro. Então, tá tudo milimetricamente planejado na minha agenda. Até o começo desse ano eu usava agenda em papel. Agora eu me familiarizei assim com a agenda do Google e tem sido bem prático no celular. Então é tudo muito planejado. Eu sei até que eu sou piada assim entre os amigos, porque os amigos falam: a agenda da Bia é impossível. Eu falo: não, gente, é que eu só vou fazendo assim um planejamento, que assim eu consigo fazer tudo. E eu tento manter o equilíbrio com todos eles, mas isso só dá certo com a agenda, com o planejamento. Senão eu perco totalmente o fluxo das coisas. Você publicou um livro que é o 1950, o preço de uma Copa. Queria que você falasse um pouquinho também sobre como esse projeto iniciou e também como que ele acabou incentivando os demais projetos que você fez durante a sua carreira no jornalismo. Bom, o livro 1950, O Preço de uma Copa, foi escrito junto com outros 3 amigos, o Diego Salgado, o Gustavo Zucchi e o Murilo Chimenez. A gente se formou em 2011. Estava ouvindo e sentindo muito debate no Brasil sobre a possibilidade de realizar a Copa de 2014 aqui. Questionamento se valeria a pena fazer a Copa ou não, de construir estádios, usar dinheiro público. Nenhuma obra
abordava de uma maneira ampla a questão econômica e socioeconômica do Brasil em 1950. Pegou esse tema para fazer um TCC, a banca, que era formada por jornalistas super conceituados, ficou encantada com o trabalho, disse que realmente aquilo não existia no mercado, ninguém sabia da história da Copa de 1950. Eu fui acompanhando o que o Brasil estava fazendo até chegar em 2014. 6 meses antes da abertura da Copa de 2014, a gente lançou esse livro, que chamava 1950, O Preço de uma Copa. E aí isso saiu assim, caiu como uma bomba, né, na imprensa. A gente foi reportagem da Folha, a gente foi tema do Globo Repórter, capa da revista Veja. A gente não conseguia manejar tantos pedidos de entrevista que todo mundo no Brasil tinha descoberto que o Brasil tinha sediado uma Copa e tinha feito as mesmas coisas, os mesmos erros, tantas décadas atrás. Passando a Copa de 2014, nós decidimos manter esse projeto. Construí um site, coloquei todas as informações que a gente já tinha sobre a Copa de 1950 e informações que a gente já tinha até sobre a Copa de 2014. Coloquei isso tudo disponibilizado na internet. O site chama www.preçodeumacopa.com.br. E aí a gente esperou dar um intervalo para poder analisar, olhando para trás, o legado da Copa de 2014. E agora a gente está olhando, né, para o retrovisor e pensando, teve legado de fato? Todas aquelas promessas foram feitas? E a ideia é lançar o segundo livro. E eu confesso que eu já estou escrevendo, usei essa quarentena, já escrevi 3 capítulos dele. Virou uma questão de honra para mim fazer esse segundo livro. E puxando o gancho de um projeto para outro, como que foi a criação do Ajude um Empreendedor, que acho que nasceu justamente disso, de uma situação no nosso país com uma vontade de ajudar realmente quem está precisando. Sim, eu sou uma pessoa, eu sou muito inquieta. Eu não consigo ver nenhuma situação e simplesmente deixar passar batido, sabe? Eu fico com aquilo dentro de mim. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, ajudar a resolver algum problema, eu tenho que contribuir de alguma maneira. Então, quando a pandemia do coronavírus tomou o Brasil, como eu ainda trabalhava como repórter internacional, eu acompanhava esse fluxo na Ásia e na Europa, eu já estava vendo a situação grave e tudo que poderia acarretar quando chegasse aqui no Brasil. Aí eu fiquei, né, com aquela angústia, aquela coisa dentro de mim. A coisa ia ser muito grave, porque a gente tem um país de dimensão continental, a gente tem uma questão de desigualdade muito forte, e a minha família, ela é toda de microempreendedores. Meu pai, ele tem uma confecção têxtil há 35 anos, então eu comecei a conversar com ele, e ele estava assim, desesperado, aos prantos. É muita gente que está nessa mesma situação, sabe? Porque o que vai acontecer? Cada um vai tentar vender sua própria coisa ao longo da pandemia. E cada um vai ficar tentando vender na sua própria bolha, usando a sua própria rede social. Não seria o ideal a gente juntar todas essas pessoas no mesmo espaço? Assim, quem quiser comprar alguma coisa neste momento de pandemia e que podem escolher ou podem optar por um pequeno empreendedor, por um produtor local, ajudando um pequeno negócio. Então, vamos criar uma vitrine para que esses compradores potenciais consigam visualizar todos os produtos. Então, essa foi a ideia. Mas foi um insight que eu tive, assim, 15 minutos. Eu virei para o meu marido, que é programador também, né, analista de sistemas. No meio da sala, eu falei, eu tive essa ideia. Você acha que eu estou muito louca ou que isso faz sentido? Aí ele, em 2 horas, me ajudou a colocar o site no ar. Ele praticamente fez tudo, toda a parte de construção do site. A gente fez num dia à noite. No dia seguinte, a gente estava cheio de e-mails. Eu falei, nossa, isso se espalhou, mas e-mails assim, de Belém do Pará, de Porto Alegre, e nós dois com uma xícara de café na mão, pensando, e agora? Então a gente tem dado o nosso melhor para fazer essa vitrine crescer cada vez mais. O Sebrae entrou em contato com a gente, então hoje a gente tem um selinho do Sebrae, a gente faz parte de uma campanha para juntar todas as iniciativas que estão ajudando os pequenos empreendedores, sem nenhum interesse financeiro, tudo que a gente faz é do coração. E Bia, acho que para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco, então, dessa veia empreendedora. Sua mãe também tem 2 empresas, por falta de uma, e contar como que tem sido passar por esse momento e, de repente, ajudar também outras pessoas com isso. Eu acho que, às vezes, algumas pessoas têm uma imagem errada do que é você ser dono do seu próprio negócio ou empreender.
As pessoas acham que você é empresário, que você nada de braçada no lucro, que tem várias pessoas trabalhando para você. E você empreender geralmente vem por dois motivos. Ou porque você tem um sonho, ou porque você foi obrigado a empreender, porque você não teve outra opção. E a vida do empreendedor e do pequeno negócio é sempre muito difícil, porque você precisa ser tudo. Você precisa ser o seu financeiro, o seu RH, o seu social media. Você tem que ser um pouco de tudo. Vendo que meus pais precisavam se desdobrar ao máximo, trabalhavam de sábado, domingo, e você tem que se dedicar todos os dias para aquilo. Se você não fizer, ninguém vai fazer pelo seu próprio negócio. Então, essa é o contato que eu tenho com o empreender. E eu vejo o que eu tento fazer. Eu tento compartilhar o que eu sei com eles e com outros empreendedores. E agora, até com o projeto do Ajude Empreendedores, semana passada eu fiz uma pesquisa, né, com todos os empreendedores da plataforma, perguntando o que eles precisavam de ajuda. E foi quase unânime. Todo mundo precisava de ajuda para postar em redes sociais e para vender online. Então, agora eu vou ver se eu consigo ajudar eles nesse aspecto. Justamente porque eu entendo o esforço que é você manter o seu próprio negócio. A minha mãe sempre foi doceira, boleira. E ela, por outro lado, a família de imigrantes, ela sempre fez massa em casa. Então, a gente não comprava macarrão. Ela sempre fazia macarrão, capelete, lasanha, tudo com a massa artesanal. Aí a minha irmã, na verdade, falou para ela, né? Ela falou, mãe, olha, eu acho que a senhora poderia, de fato, fazer delivery hoje. É uma história tão bacana das receitas da família. A gente faz toda a massa artesanal. Aí a minha mãe, ela tem bastante medo, assim, né, de arriscar ou de investir, não dar certo. E eu super entendo esse receio dela. Eu acho que qualquer pessoa que vai empreender, ela realmente pensa nisso, né? Que ela pode tomar um tombo e pode ficar pior para ela depois. Mas a gente fez ali todo o apoio emocional, psicológico para ela, e ela topou. E agora ela tá super feliz. Eu quase nem consigo conversar com a minha mãe de tanto que ela tá trabalhando. Ela tá recebendo um bom resultado. Hoje mesmo ela me disse que os clientes que já pediram uma vez estão pedindo mais vezes e ela fica super feliz, né? Porque é a receita da família, a receita dela. Então as pessoas estão gostando e é legal porque a gente compartilha uma coisa que sempre foi um momento de felicidade na nossa família para outras famílias agora, principalmente nesse momento de isolamento social, que as pessoas precisam tanto dessa felicidade ou desse carinho em casa. E é simples, né, Bia? É dedicação, é você ter foco e, mais do que tudo, você ter as pessoas certas do seu lado, né? Você Sim. ter uma base sólida que te inspira, que te ajuda, faz total sentido. E isso é que a gente traz aqui no nosso canal. E por isso que eu te convidei, queria muito te agradecer pela tua presença. A ideia aqui é a gente mostrar que é possível, sim, você ter uma origem humilde, mas você ter foco, você querer mudar a sua vida, você ter um objetivo, você é a personificação disso. Eu falo, eu sempre brinco que eu quero ser igual você quando eu crescer. E mostrar também para outras pessoas que aqui a gente quer justamente trazer essa ideia de gente como a gente, né? A gente usar pessoas reais como exemplo. E você tem dois dentro de casa, que são pessoas que estão batalhando, passando por esse momento e que, caramba, vamos tentar fazer alguma coisinha diferente para colocar de pé um projeto e conseguir ganhar dinheiro com isso. E é fantástico. Para quem é daqui da região do ABC, Selmo Pasta é deliciosa. Agora a gente tem aí, chegando o Dia dos Namorados, algumas promoções muito legais. Acho que sempre vai ter alguma novidade na empresa. E Bia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Pela tua disposição, por falar aqui conosco. E foi um super prazer recebê-la aqui. Obrigada, de coração. O prazer foi meu. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.